Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 29 de maio. O Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,47%, está próximo aí de sair do leilão de fechamento, e um pregão atípico devido ao feriado nos Estados Unidos, menor giro financeiro. Então a gente teve aqui o Ibov sem conseguir superar a máxima do pregão anterior, nem perder a mínima, segue aqui com suas mínimas ascendentes, com um processo de correção da forte queda. Para gerar alguma sinalização para baixo, perda da mínima do pregão de hoje, 63.530, que traria uma primeira sinalização para se ter um movimento aqui de baixa, a favor do movimento de baixa no gráfico semanal. Rompimento da máxima do pregão de hoje, 64.054, ainda apontará para o Ibovespa para buscar aqueles níveis de resistência que eu destaquei na última videoanálise. O nível de suporte de imediato que eu vejo para o Ibovespa no movimento para baixo é esse suporte aqui, intermediário, que desses fundos anteriores por volta dos 62.830 até um primeiro patamar de 62.830 mesmo, até os 62.630. Abaixo disso, a gente já poderia falar na faixa dos 61.600 pontos para o índice. Nos futuros, só fiz recomendação no mini dólar. No mini índice a gente teve um dia aqui mais travado, olhando aqui o candle do pregão de hoje, comparando ali o pregão anterior. Se a gente olhar para o gráfico então de 60 minutos, pensando já no próximo pregão, a gente pode observar que está acabando o pregão aqui com um movimento mais fraco para cima, ou seja, se abre caindo aqui para baixo, se abre caindo aqui, perdendo principalmente essa mínima aqui do pregão de hoje, traz um cenário um pouco mais adequado para se buscar venda, que é o que eu comentei no Ibovespa. Se perde a mínima do pregão de hoje, traz uma sinalização de movimento de baixo no gráfico diário, é o mesmo para o mini índice, consequentemente apoiando um pouco mais a operação na ponta vendedora de day trade. Por outro lado, o rompimento aqui para cima, um candle de força aqui no G60, apoia um pouco mais buscar operações ainda na ponta compradora, considerando esse movimento aqui de subida, esse aqui todo um processo de correção, e aqui iniciando uma movimentação para cima. Então essa seria uma das alternativas também para buscar a operação na ponta compradora. No mini dólar no pregão de hoje, também um dia que não conseguiu romper a máxima do pregão anterior, bateu ali na máxima e não conseguiu ir para cima, mas mesmo assim, olhando para o gráfico de 10 minutos, fez aqui esse movimento de subida no início do pregão. Após gerar essa correção, recomendei compra na superação da máxima desse candle. Após aqui uns 4 candles desse movimento de subida, que começou de maneira um pouco mais travada após um bom fechamento no primeiro candle da operação, vem aqui para cima. Quando fecha esse candle, a partir desse momento eu já optei por encerrar a posição se voltasse para baixo de 275, visto que já tinha gerado um bom número de candles aqui para cima, o movimento não tinha conseguido deslanchar, e se gerasse sinalização de perda de força depois de ter rompido aqui essa região, eu optaria por encerrar essa posição. Então eu encerrei essa posição com um leve ganho, basicamente de 0 a 0, mais 0,03%, capital total mais 0,04%. Depois disso, o mercado ficou totalmente travado aqui, sem gerar uma entrada dentro da minha metodologia. Para o próximo pregão, que seria interessante para a ponta compradora, abertura aqui para cima, rompendo a máxima do pregão de hoje, que é o pregão não só de hoje, como também a máxima do pregão de sexta-feira, o que apontaria ainda para se ter algo mais aqui para cima, principalmente pelo gráfico diário. Então isso favoreceria operações mais na ponta compradora, através aí de fundo num gráfico de menor periodicidade. E para a ponta vendedora, sinalização de força numa abertura de pregão, aqui vindo aqui forte para baixo, para se buscar a operação de venda, preferencialmente através de topo para baixo aqui dos 3.260 e 3.268. Ideal até que essa abertura com força aqui para baixo viesse também para baixo da mínima do pregão de hoje, que a máxima e a mínima do pregão de hoje ficou basicamente na primeira hora de pregão. Então, vindo aqui para baixo da região dos 3.262 seria o nível aqui para vir para baixo, para trazer uma expectativa maior, para se buscar uma perspectiva melhor para se buscar a operação na ponta vendedora. Olhando então para as ações, na PTR4, pregão de hoje, queda de 0,66%. A ativa que ainda não saiu do leilão de fechamento. Então, para se trazer alguma sinalização extra desse movimento se estender mais para baixo, teria que perder aqui os R$ 13,55. Pelo intraday, não consegui identificar um ponto ali de entrar na posição de venda em cima da PTR4, que seria mais interessante para mim, que eu até comentei, se abrisse subindo, vindo aqui até para cima da máxima do pregão de hoje, ficaria atento para se buscar uma venda até pelo gráfico de 60 minutos. Mas isso não aconteceu, então o ativo nesse momento não se encaixa para mim para compra se romper a máxima do pregão de hoje, localizada em R$ 13,77.
centavos, mas seria no mínimo aqui um ponto de saída se eu tivesse numa posição de venda se romper a máxima do pregão de hoje. Depois disso, na Vale 5, eu recomendei compra na Vale 5, depois desses 4 candles aqui mais fracos para baixo, movimento de subida no gráfico semanal, ainda como eu já destaquei na última videoanálise, não é um cenário que mostra tanta perspectiva para cima, mas enfim, terminei recomendando essa operação de compra, que abriu caindo e começou a ganhar força aí para cima. Rompimento da máxima da quinta-feira, nos 26,36 a entrada. Então, passando aqui os dados dessa entrada, só colocando aqui que a operação da Uzi Minas cancelada. Então, vamos aqui para os pontos de entrada na Vale 5, 26,36. Stop em 25,89, abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. Objetivo em R$ 27,30, com risco ali de 1,78%, é o seu tamanho do stop. E a carteira aqui 13% do capital total. Então, essa operação já chegou a gerar mais do que uma relação risco-ganho de 1 para 1. O objetivo em 27,30, se esse ativo ganhar força a partir do próximo pregão, se a gente olhar rapidamente aqui para o gráfico 60 minutos, seria até interessante se acontecer, gera formação aqui de fundo, seria um fundo ascendente no G60 após aqui sair dessa região mais lateral, e isso favoreceria ter a busca do objetivo. Chegando, ganhando força aqui para cima, eu opto até por buscar um objetivo um pouco mais acima, avaliando logicamente o comportamento do preço em cima dessa região de 27,30 até os 27,46, região de topo anterior. Por outro lado, se a ação, ao invés de gerar fundo, perder a mínima dessa última aqui, dessa correção do G60, vier aqui para baixo dos 26,59, eu avaliaria a possibilidade de encerrar essa posição, ou seja, não mais sair perdendo dessa posição. Depois disso, então, vamos falar aqui da VIVT4. Recomendei venda na VIVT4 no pregão de hoje. Ativo já fechou aqui em 46,12. A venda que eu recomendei foi em 45,88, ou seja, fechou acima do nosso preço recomendado aí para venda. Depois dessa movimentação forte para baixo, gera esse movimento de subida e abre o pregão de maneira mais forte, vindo perder a mínima do pregão anterior. Então, eu recomendei essa venda. Passando aqui os dados dessa venda, 45,88 com stop em 46,56, que é acima da máxima do pregão, desse pregão aqui, que é o pregão de sexta-feira. Risco de 1,48% e com objetivo em 44,52. Então, que seria interessante para esse ativo, assim como eu falei da Vale, pelo G60 a gente pode observar esse movimento. Seria interessante para a nossa posição, logicamente, fazer algo nesse sentido na abertura do próximo pregão. Se ela gera alguma sinalização de força para cima dessa região aqui, de 46,20 a 46,25, traz uma expectativa de poder ir buscar a região de stop e avaliaria a continuidade dessa operação caso venha a gerar alguma sinalização mais forte para cima no início do próximo pregão. Depois disso, então, vamos para Uzi Minas. Uzi Minas cheguei a recomendar a venda, mas como eu acabei de mencionar ali na planilha, já cancelada essa venda porque não acionou e começa a desconfigurar um pouco mais essa possibilidade de buscar essa venda aqui na perda da mínima de hoje, 403, ou mesmo da mínima do pregão anterior, 402, visto a enrolação que já deu aqui, a lateralização que já vai abrindo espaço para se poder, mesmo perdendo aqui essa região, poder gerar uma nova sinalização para cima, em cima desse papel. E por último aqui, Ambev, a BEV3. A BEV3 no pregão de hoje gera aqui uma queda de 0,79%. Ativo que seria interessante, eu já tinha comentado esse papel em análise anterior, inclusive depois dessa abertura de gap, na possibilidade de se buscar compra através de fundo ascendente. O ideal é que esse ativo gerasse até mais 1 a 2 pregões aqui para baixo para se buscar essa operação de compra de fundo ascendente, apoiado num cenário de prazo maior ainda, apontando um pouco mais para cima. Então é o ativo que eu poderia arriscar uma compra em cima desse papel, sendo bem mais ousado na superação da máxima do pregão de hoje, 18,99, com stop para baixo dos 18,80, tentando pegar um movimento curto aqui de no máximo uns 3 candles aqui para cima, uns 3 pregões aqui para cima, invadindo essa região de gap localizada na faixa dos R$ 19,21 até aqui a mínima desse candle, R$ 19,51. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o pregão desta terça-feira.